Paz, Senhor, tudo bem? Hoje vou fazer uma reflexão a respeito de algo que o Senhor colocou no meu coração de estar fazendo hoje. E vou começar lendo na palavra lá em João 16, versículo 33. Foi quando antecedeu, a prisão de Jesus. E ele estava falando aos discípulos sobre a obra do Espírito Santo. E lá fala o seguinte: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E eu pensando a respeito disso, porque muitas das vezes as nossas orações são para que o Senhor nos livre de todo mal, para que Ele nos proteja, para que as coisas deem certo, né? E a gente faz esse tipo de oração porque ninguém quer perecer, ninguém quer passar por alguma situação difícil, né? As pessoas não querem sofrer. Mas, como eu já falei, o sofrimento faz parte do amadurecimento. E muitas das vezes é a forma que Deus tem para manifestar a glória dele, o poder dele. São situações que a gente passa que através do livramento, através de inverter aquela situação, né? O Senhor tem a oportunidade de manifestar o poder dele, a glória dele, e que a gente possa ter através disso uma edificação e a salvação das pessoas que estão ao nosso redor. E eu lembrei, quando aconteceu com o Daniel, que a partir do momento que foi feito um decreto, né, para que ele fosse lançado na cova dos leões, ele foi lançado na cova dos leões, só que o Senhor livrou ele lá dentro, né, fechou a boca dos leões. E a mesma coisa com Cedraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles rejeitaram, né, a ordem de se prostrar perante aquela estátua, né, de Nabucodonosor, eles também foram lançados, né, naquela fornalha que foi 7 vezes mais aquecida. E lá dentro, né, eles foram e lá dentro eles viram um quarto homem caminhando com eles na fornalha. Então o Senhor os livrou, né, livrou os 3 na fornalha e estava presente naquele momento, né. Então muitas das vezes o Senhor vai te livrar na fornalha. Então, ao invés de você pedir para que somente o Senhor te livre de todo mal, que é a oração que a gente tem que fazer, é a gente também pedir sabedoria e força, para que quando a gente passar por situações difíceis, o Senhor venha manifestar a glória, o poder dele e a paz dele em nós, e que a gente venha ter sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. E eu tô falando isso porque eu senti de compartilhar algo com vocês. O que acontece? No início desse ano, né, em fevereiro, dia 2 de fevereiro, eu fui fazer um exame, né? Estava fazendo alguns exames para investigar alguns sintomas que eu estava sentindo. E num exame de colonoscopia foi constatado um tumor maligno no meu intestino. Assim, muitas pessoas que estão assistindo vão ficar um pouco assustadas, né? Porque não sabia que isso estava acontecendo comigo. E eu tô em casa, né, em recuperação no pós-cirúrgico. E eu vou estar mostrando pra vocês a cirurgia, né? Vou só afastar um pouquinho. Aqui. Chegar pra cá. E eu quero que vocês saibam por quê. Eu fui orientada pelo Senhor para mostrar, para que vocês possam ter a consciência de algo que eu vou falar com vocês agora. Vou deixar a cinta aqui do lado. Estou usando essa cinta porque ela me ajuda a ter mais firmeza, né? Evita de ter hérnia, por ter sido uma cirurgia de barriga aberta. Graças a Deus foi tirado todo o tumor, eu tô bem, tô me recuperando muito bem. Sou muito grata a Deus, aos médicos, enfermeiros, toda a equipe médica envolvida na minha cirurgia, no meu pós-cirúrgico, que foi uma bênção, foi um livramento de Deus. A gente conseguiu diagnosticar a tempo, né? Mandar um beijo para os médicos que fizeram parte desse milagre, né, na minha vida, porque eles não operaram só com as mãos, eles não operam com as mãos, eles operam com as mãos e com o coração, né? São 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, que eu fui na consulta quinta-feira agora,
É uma mulher maravilhosa, né? Que eu amo muito, muito, muito. Amo, Deus colocou um amor muito grande no meu coração por eles. E uma gratidão enorme, porque eles tiveram amor e compaixão, né? Como eu falei, operaram com as mãos e com o coração. E graças a Deus e essas pessoas que me ajudaram, eu tô aqui. Tive mais uma oportunidade, né, de vida. E por que eu tô falando isso com vocês? Quando veio esse diagnóstico, dia 2 de fevereiro, eu não me desesperei, né? Eu tive aquela consciência, né, que é algo assim, que eu vou só colocar um exemplo aqui. Lá onde eu trabalho, tem quase 8 anos que eu trabalho lá, e as pessoas costumam falar assim: Vivi, o mundo tá caindo e você tá em paz, você tá tranquila. Mas por quê, irmãos? Porque quando acontece de uma situação difícil vir na minha vida, ao invés de me desesperar, de me preocupar ou de me lamentar, eu tento ver tudo o lado bom e o lado positivo e tento tentar resolver aquela situação. Né? Lá no meu trabalho é assim: que tá acontecendo isso, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para executar uma função da melhor forma? Assim também veio com essa enfermidade. Quando a médica falou do diagnóstico, né, após passar um pouco a sedação, eu tive uma saúde emocional, né, assim, que não tem explicação, né? Eu simplesmente falei com ela o que eu deveria fazer, né? E foi uma correria, né? Eu tive que fazer tomografia, fiz ressonância e dia 10, né? O milagre de Deus, né? Deus operou através das mãos dessas bênçãos de Deus que o Senhor colocou no meu caminho, né? Essas pessoas maravilhosas, esses médicos que foram usados por Deus para me abençoar. E o que eu vi isso, né? Nesse processo da cirurgia e da recuperação, que antes de subir para o centro cirúrgico, eu orei ao Senhor, eu falei assim: Senhor, eu sei que em qualquer procedimento cirúrgico, as pessoas podem ir e não voltar, em qualquer cirurgia, por menor que seja. E eu estava tão tranquila, porque assim, eu sou peregrina em terra estrangeira. E eu orei ao Senhor, e uma das partes da oração eu falei: se for da sua vontade eu ir, se o meu papel aqui na terra, né, a minha missão acabou, amém, né? Eis-me aqui, eu tô pronta, pode me levar. Agora, se for da sua vontade eu permanecer aqui para cumprir a minha missão, amém também, que seja feita a sua vontade. Eu fui muito em paz. Tanto é que a anestesista, quando me viu, né, eu estava deitada, passando da maca para a mesa de cirurgia, ela olhou para mim e falou assim: gente, eu nunca vi isso. Você vai fazer uma cirurgia e olha como você tá, né? Olha que paz, que tranquilidade você tá. Eu virei para ela e falei assim: sabe por que eu tô desse jeito? Porque a minha vida está nas mãos de Deus e está no melhor lugar e vai acontecer aquilo que for da vontade dele. Então, por que eu tô falando isso com vocês? Porque muitas vezes, quando você passa por uma situação, seja de enfermidade, seja uma perda, né, seja uma traição, o seu primeiro momento é se desesperar. Então, o que eu venho falar pra você é pra você não se desesperar. A primeira coisa que você tem que fazer, eu falo porque eu fiz isso, é orar ao Senhor, entregar tudo nas mãos dele e ter consciência que existe uma eternidade com o Senhor. Aqui a gente é peregrino em terra estrangeira. E o tempo que a gente vai permanecer aqui, só o Senhor sabe, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer. Então, eu tô falando isso com você para você se atentar a dar ênfase na sua vida, a investir seu tempo, as suas emoções naquilo que é eterno, né? Naquilo que onde o prata e ouro não corrói, né? Onde a ferrugem não corrói, né? Aonde são tesouros eternos, que é o tesouro que a gente vai adquirir, acumular no céu, né? A gente vai estar num lugar onde não tem dor, não tem sofrimento, a gente vai estar na presença do Senhor, né? Então, assim, a nossa mentalidade tem que ser essa, que a gente vai passar aqui pelo que tiver que passar. Mas se a gente tiver com o Senhor, foi o que eu falei com o Senhor. Quando eu descobri, vi o que ia acontecer, né? Procedimento cirúrgico e tal, eu falei: Senhor, eu vou passar pelo que tiver que passar. Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, é só o Senhor me instruir. E isso tem sido até hoje, né? O Senhor tem me instruído, tem me orientado, eu tenho mantido a paz que excede todo entendimento, vivendo essa paz, vivendo um dia de cada vez, colocando tudo no altar,
tudo no altar do Senhor, né? Eu estou totalmente entregue nas mãos de Deus, para que Ele venha fazer a vontade dEle, que é perfeita na minha vida e através da minha vida. Então, se você está passando por alguma situação onde você se sente, né, mentalmente perturbado, emocionalmente abalado, alguma situação que tirou a paz, saiba que para tudo há uma solução, né? Que muitas vezes um diagnóstico como o meu não é o fim, né? Porque foi um tumor maligno que foi retirado por completo, né? E hoje eu vivo um milagre de Deus, um milagre diário do Senhor. E Ele pode fazer isso em qualquer área da sua vida, então não desista. Eu vou ler aqui para vocês, lá em João 9, versículo 1 ao 3, que fala o seguinte: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Tem noção do que é isso? Hoje em dia a gente olha essas passagens na palavra de Deus e vê quão grande é o poder do Senhor. Foram pessoas que falaram, eis-me, né? Muitas falaram, eis-me aqui. No caso desse cego, né? Eu creio que não, porque ele não conhecia o Senhor, né? Não relata isso na palavra, mas isso não vem ao caso. Mas ele creu naquele momento que o Senhor poderia curar, né? Então, por que eu tô falando isso com vocês? Às vezes o que você tá passando é a oportunidade de Deus manifestar o poder dele, a glória dele na sua vida, e para que você venha se fortalecer cada vez mais e saiba que muitas das vezes você é mais forte que você imagina, ou melhor, o Senhor se fortalece na sua fraqueza. E lá em Provérbios 24:10, vou ler aqui para vocês, fala o seguinte: se você vacila no dia da sua dificuldade, como será limitada a sua força? Então, assim, se mantém fortalecido no Senhor. Todos nós somos falhos, todos nós somos limitados, né? Somos humanos. Mas quando a gente coloca todas essas preocupações, ansiedades, medos, angústias na mão do Senhor, eu te falo por experiência própria. O Senhor faz você viver o milagre do Senhor. Você ter paz em meio às tribulações, você ter paz em meio às enfermidades, você confiar no Senhor, porque aqui a gente tem o nosso tempo, as conquistas. Deus, Ele quer que a gente conquiste, que a gente viva o melhor que tem nessa terra. Mas também o Senhor tem coisas maiores que são infindáveis após, né, a morte de um cristão, porque como nós sabemos é a vida eterna e ela vai se iniciar após a morte. E eu tô aqui para viver o momento que o Senhor deseja para minha vida. E eu espero que vocês, através desse pequeno testemunho, né, tem muitas outras coisas que aconteceram, mas através desse pequeno testemunho, vocês comecem a ser atentos à voz de Deus, a se alinhar ao propósito dele e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Amar o Senhor em primeiro lugar e saber que Deus pode conceder a você a paz que excede todo entendimento, a alegria do Senhor que é a nossa força, e Ele pode promover milagres ao favor da sua vida. Ele pode usar pessoas que você menos imaginava para poder te dar a vitória, assim como usou na minha vida. Então que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e que se você estiver passando por algum problema como esse, uma enfermidade, uma decepção, busque ao Senhor, busque nele a sua resposta, busque nele sabedoria para lidar com toda essa situação, que Ele te dê força, que Ele te dê alegria, que Ele te dê a vitória e a consciência que você não vive só para esse mundo. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. E se você estiver passando por alguma situação semelhante, seja enfermidade, seja alguma perda, algum testemunho que você tem para edificar outras vidas, conta aqui nos comentários para que a gente possa estar edificando outras vidas, para que possa dar esperança para outras vidas, e que para que você também faça parte desse mover para glória